E aí, galera? Que Vascão é esse? Dava para ganhar? Até que dava. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Dava para ganhar. Fez 1-0, jogando bem, aos 13 minutos com o Coutinho. Só que depois desses 13 minutos, o Coutinho já não jogou à vontade. Veio a marcação dura em cima dele. E acabou, lá no final do segundo tempo, sentindo a perna e saindo. Muita pressão, tecnicamente ele é muito bom. O time do Vasco arrumado, marcando bem. Agora, um detalhe importante. Depois desse, eu estou me baseando nisso, depois desse gol do Vasco, parece que o Vasco parou a pressão, principalmente em cima do Hulk e do Paulinho. Quando esqueciam os dois, aparecia o Scarpa junto com o Otávio e o Alan Franco. Esse Alan Franco, taticamente, foi importantíssimo no esquema do Atlético. Por quê? Porque ele fazia uma dupla muito boa com o Arana. E aí ele ficava mais, quase sempre, quando os dois não trocavam e iam para dentro do lateral Paulo Henrique, que não tinha muita cobertura do Maicon. Tinha que sair o Hugo Moura em cima dele. E abria para o Paulinho e para o Hulk trocarem a bola nas costas dos homens de meio do campo do Vasco. Quando ficava o Scarpa, aí partia o lateral Lianco. Então, quer dizer, uma dupla de um lado, outra dupla do outro. Só que o lado esquerdo aparecia muito mais, exatamente por causa do Alan Franco e do Arana. E eu dizia, quando o Alan Franco segurava, o Arana às vezes ia pela ponta, mas quase sempre pela meia, para encontrar com o Hulk e o Paulinho, para trocarem as bolas. Aí, aos 38 minutos, isso foi sempre. Está aqui, 10 minutos de jogo. Paulinho Hulk, que chutou mal. Então, eu botei aqui, estão dando espaço para a tabela dos dois. Né? Paulinho e Hulk. Muito bem. 13 minutos veio o gol. O Emerson, no toque de bola, aí veio o gol do Vasco. O Emerson, toque de bola, Verrete, Emerson, tocou a bola, o Coutinho entrou e fez o gol. Muito bem. Aí, a partir daí é o que eu estou discutindo aqui. 20 minutos, Hulk, Paulinho, Arana, cruzou, a zaga cortou, olha o Arana aí na ponta. 22 minutos, Arana chutou, passou perto. De novo, a troca de Paulinho e Hulk, metida do Arana. Então, o Arana começou a aparecer ali, livre, como um meia. E os homens do meio do campo de marcação do time do Vasco não prestaram atenção nisso. Ora, prestava atenção Paulinho e Hulk, mas liberava os dois aqui, o Arana e o... Cadê ele aqui? O Arana e o Alan Franco. Então, foi perfeito o esquema tático montado em cima desses dois, do Paulinho e do Hulk, e lá do outro lado, do Lianco e mais o Scarpa. Então ficou muito difícil de marcar. E aí veio o gol
do Arana, né, os 38. E aos 43, de novo, Hulk, Arana, cruzou, Paulinho entrou de cabeça. Trocaram a bola aqui, meteram a bola no Arana, ele cruzou, o Paulinho veio rompendo. Cadê os caras que marcam o Paulinho? Paulinho veio lá de trás, lá de fora da área. Entrou no meio de todo mundo e cabeceou a bola. Tá certo. O cruzamento, né, foi para dentro da área. Não foi visando o Paulinho. Só que o Paulinho vinha na entrada, acompanhando o lance. Então, liberaram, né, que eu não sei por que cargas d'água, que normalmente, quando você joga contra o Atlético, você visa os dois, Paulinho e Hulk, que são os dois atacantes. Né? Ou você mira os dois, ou mira quem vai dar a bola a ele. No caso, é o meio do campo, é o Rubens, Otávio e o Alan Franco, que é meio do campo, mas descambado aqui para o lado esquerdo. Quando termina a jogada, ele é meio do campo. Ele é marcador. Ou ele é marcador de ponta. Ou ele é marcador de lateral, adversário que vem. Então, esse lado esquerdo do Atlético está muito bem composto, muito bem arrumado, muito bem entrosado, inclusive. Muito bem. Então, o que acontece? Sobra o Scarpa para fazer, né, para servir de garçom, vindo da direita ou vindo da esquerda, para os homens de frente, ou para fazer a própria jogada. Então eles começaram a rodar, né? Meio do campo, ataque, e o meio do campo do Vasco caiu de marcação, tá certo? A verdade é que o Coutinho cerca, ele não marca, então Matheus Carvalho, Hugo Moura, e vinha o Puma. Ele botou o Puma, o treinador botou o Puma para tentar fechar um lado que não conseguiu, né? Que era aqui o lado direito, junto com o Paulo Henrique, não conseguiram fechar esse lado, e que foi a força do time do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Principalmente. Foi onde eles fecharam o jogo praticamente. Empataram e desempataram. Então, tanto o Puma quanto o Paulo Henrique não conseguiram fechar esse lado. E o time do Atlético começou a sobrar, a tocar fácil, todo mundo aqui sabe jogar, né? E fora as reclamações do Hulk. O Hulk alguém tinha que levar os filmes dos jogos para concentração e passar. O Hulk, vê aí, ó. Você joga bem, você é goleador, está muito bem entrosado, mas olha aí. Você começa a reclamar e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5 faltas. Tem que fazer falta em quem? Em mim? Tem que fazer em você. E você não tem que reclamar. Você tem que correr atrás e tentar essas faltas em você lá perto da área, onde você e o Paulinho batem muito bem as faltas. Não é vir no meio do campo, leva uma trombada, cai e fica reclamando. E o jogo correndo. Corre atrás, cara. Corre atrás. Não fica de bobeira, não. Então, você vê, o Paulinho leva trombada tanto quanto você e não reclama. Não fica contando as pancadas que levou. E as pancadas que você deu, você não conta? Ah, para com isso, cara. Vai jogar. A seleção brasileira está aí, ó. Precisando de centroavante. Precisando de homem de frente. E esse Paulinho também já está sobrando há muito tempo. Tem que ir para a seleção também esse cara, hein? Vou te contar uma coisa. Muito bem. Então, acabando o primeiro tempo, na virada do jogo, no intervalo saiu o Marcos Carvalho, entrou os Força para tentar alguma coisa. Não foi muito bem. Ele deu um chute de fora da área. Depois, de novo, 32, a mesma coisa. Hulk, Paulinho, Scarpa, aquelas coisas todas. E cruzamento, e o Bataglia veio lá do meio da área do Atlético para quase meter um gol de cabeça. E aos 43 minutos, tabela dos Força e o Jean Davi, e o Paê chutou mal de perna esquerda. O Paê entrou. Ficou difícil.
Deu para ir. Pai entrou no lugar do Coutinho aos 20 minutos, que machucou. Agora a gente não sabe a extensão dessa contusão. Saiu o Emerson e estava bem na partida, e o Matheus também. Para frente, para marcar, não. Jean Davi, Puma saiu, entrou Alex Teixeira e saiu o Piton, que deveria ser ser lateral, né? Forte, com apoio, e não foi tanto, porque ele é bom nisso. Entrou o Vitor Luiz, 28. E aí, o que acontece? O time do Atlético começou a tocar sua bola, né? Pressionando as jogadas que vinham no meio do campo. O time do Vasco não foi mais ataque à vontade. O Verratti pegou na bola pouquíssimas vezes. Cruzamento, ele não cabeceou uma bola, porque o Bataglia e o Júnior Lamos estavam em cima dele. Não cabeceou uma bola. Cabecear, que eu digo, é cabecear para o gol, né? Perturbar o goleiro e tal, ou raspar e tal. Não teve nada disso. Porque muito cruzamento. A bola tem que vir pelo chão para tentar alguma coisa com ele, dentro da área, pelo chão, porque ele sabe se virar também. Bola metida para ele sabe se virar, sabe driblar, ele chuta bem de fora da área, mas tem que receber lá, não só de cruzamento. Marcaram os cruzamentos, o Verratti não funcionou. E aí vieram as substituições, Rubens saiu, entrou o Mariano, saiu o Lianco, entrou o Fux, saiu o Arana, entrou o Vargas, isso aos 10 minutos. A saída do Arana também machucado. E aí saiu o Paulinho, entrou o Cadu, e foi só isso. E eles conseguiram, o Atlético conseguiu segurar o jogo, tocando mais a bola. O time do Vasco tentou ainda, no final do jogo, alguns cruzamentos, né, os toques rápidos nas laterais, os cruzamentos, para tentar uma solução, que é uma solução muito boa, que é o Verratti, mas não conseguiram achar o Verratti. E aí perderam o jogo. Mas poderia ter saído até com empate? Até que poderia. Mas o negócio é que o Coutinho deu uma queda, talvez até um esforço demais para arrumar tudo ali sozinho, ficou difícil. Porque o Emerson e o Matheus Carvalho, Puma, eu achava que o Puma deveria ter chegado mais para o meio, para fechar mais o meio, para bloquear mais o meio. Porque o Hulk e o Paulinho iam. Só que o time do Atlético tem um meio do campo forte, marca muito, mas vai na frente, que é o Alan Franco, que eu estava falando lá de esquerda, o Otávio e o Rubens, e mais o Scarpa. Essa função que está fazendo o Scarpa, tanto numa lateral quanto na outra, é importantíssimo para o ataque, né? Para tirar o jogo do meio e para marcar também, que ele vem para marcar. É pensar, seleção brasileira, pensar no Scarpa também. Vale a pena esse trabalho que ele está fazendo aqui, trabalho importante. Seleção tem vários pontos, mas fazendo essa função não tem. De repente, é uma válvula de escape importante. Craque do jogo, eu vou botar o Paulinho, vou botar o Arana, vou botar Alan Franco e o Hulk. Acabaram com o jogo. A baranga do jogo eu vou botar o quem? Vou botar o Michael e o Léo, que ficaram de bobeira nos gols e principalmente do Paulinho, que veio rompendo pelo meio e eles não acharam o cara. A arbitragem, como sempre, ruim, muito cheia de argumento. Eu queria saber por que a arbitragem, em todo córner, ele fica fazendo um bate-papo geral dentro da área. Por que não deixa acontecer qualquer coisa lá? E ele marca. Ou foul
ou pênalti. Mas ele tem que ir lá, no meio do bolo, para falar o quê? Não dá um cartão, não dá nada. Só para argumentar, ó, vou marcar, estou olhando, tá? Não adianta nada, porque as coisas continuam da mesma maneira toda vez que tem córnea. Valeu, galera, estamos juntos.